Vamos encontrar no texto, João 13. Amém? Amém. Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem tem a Bíblia, vamos ler juntos? Ou se está aqui? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu peço ao pastor Antônio Carlos que venha até aqui comigo. Ele tem apelido de foguinho. Agora, eu não sei se ele quer vermelho ou se quer vermelho assim, ou se tem alguma outra coisa que eu não gostaria de falar. Eu gostaria de saber se as crianças vão subir. Já estão subindo. Muito bem, já estão. Amém. Meus irmãos, o texto é um texto bastante conhecido, porque está no Evangelho de João. Aprendi lá no seminário que o Evangelho de João é o mais fácil de ser entendido, mas é um texto que me traz algumas complicações. Porque João diz que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, ele diz que Cristo parte desse mundo e que nos ama. Se outro apóstolo dissesse isso, eu não ficaria tão estarrecido, porque João dizer isso é diferente, porque ele diz o quê? Que Jesus, tendo amado, amou, não diz que tendo amado mais, amou menos, ou que tendo amado menos, amou mais, mas que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João era o secretário, isso aqui avisa de introdução, era o secretário do peito de Jesus. Era o homem que teve mais condições, com mais coragem, amou e foi também amado. De maneira que, se o texto dissesse que Jesus estava partindo porque cansou do nosso desamor, que ele estava partindo porque havia consumado tudo aquilo, que ele estava partindo porque nós não merecemos o seu amor, que Jesus partia porque nós somos ingratos, eu entenderia isso com mais facilidade. No entanto, o entendimento dessa amorosa implicação, e eu quero que seja o tema da minha proposta, que é o amor de Jesus Cristo. Quando nós falamos em amor, nós nos deparamos com Salomão dizendo que o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. E eu diria que o amor é forte como a vida. Eu perguntaria, mas o que vejo no texto é que Cristo amou os homens e por amor deles apartou-se deles.
existe uma dificuldade, ou tem argumentos, eu acho argumentos contrários, porque o amor diz que não pode ser amor e separar. A consagração diz que ficar Cristo com os homens é o extremo de amor. E a morte diz que a morte de Cristo é a demonstração do maior amor. A dificuldade encontrada é que eu entendo que deixar os homens por amor aos homens foi a maior demonstração do amor de Cristo. O maior extremo do amor de Cristo, porque é a cifra do seu amor, porque é o memorial da sua morte. As leis do amor se opõem à novidade que eu lhes apresento nesta noite. Por quê? Porque amor é união de vidas. Amor é querer bem. Mas o que é querer bem? Querer bem é desejar tudo de bom à pessoa que nós estamos nos dedicando. Mas desejar tudo de bom o quê? Aquilo que nós achamos que é bom ou aquilo que ela acha que é bom? A resposta pode ser aquilo que ela acha bom. Mas se aquilo que ela acha bom é o seu carro, é a sua casa, logo você vai dizer: isso eu não posso fazer. Então, nessa maiêutica que não é minha, mas que é socrática, ele completa dizendo que então amar é desejar tudo que nós achamos bom para a pessoa amada. E Deus amou-nos de uma tal forma que desejou-nos tudo de bom e deu-nos o Senhor Jesus Cristo. Amor é união, porque para ali caminha, para ali anda, para ali para. Se a natureza do amor é unir, como pode ser os efeitos desse mesmo amor o separar? E João vem dizendo a nós no culto do amor que, tendo Jesus amado os seus que estavam na terra, amou-os até o fim. É o que diz esse versículo. Isso não pode, mas por outro lado pode, porque o amor, ele é extremado, o amor de Cristo, e ele é excessivo. E aqueles que tiveram a infelicidade de eu celebrar a cerimônia de casamento, que estão aqui na minha frente, devem lembrar o que eu disse, que as causas excessivas produzem efeitos contrários. Vamos provar isso. A dor ela faz chorar, gemer, gritar até, mas em excesso emudece. A luz ela faz ver, mas em excesso cega. A alegria alenta e vivifica, mas se em excesso também mata. Então o amor ele une, mas em excesso divide. Aí entra o amor unitivo, que ajunta os extremos distantes, e o amor forte que separa os extremos que estão unidos. Os extremos distantes e os unidos, os dois extremos mais distantes e mais unidos que há no mundo hoje: o nosso corpo e o nosso espírito. São os dois extremos mais unidos, porque o corpo e o espírito nascem juntos, juntos andam, juntos trabalham, juntos dormem, juntos cansam-se, juntos descansam e juntos participam de tudo. São os mais unidos. Mas ao mesmo tempo os dois extremos mais distantes, porque um é espírito e o outro é carne.
Então não pode haver dois extremos tão distantes quanto ao espírito e a carne. Um porque é matéria, o outro porque é espírito. O amor punitivo é como a vida, e o amor forte como a morte. Ali acertou Salomão. O amor é forte como a morte. Punitivo, por mais distante que estejam os extremos, ele ajuda-os. E o amor forte, por mais unidos que eles estejam, ele separa-os. Mas vou ainda além para dizer que antes da encarnação de Cristo, os dois extremos mais distantes eram Deus e os homens. E o que fez o amor unitivo? Um por estar aqui, o homem, e Deus por estar tão longe, que ele é dito que às vezes precisa de fé. E fé é fé microscópica e fé telescópica. O microscópio é um instrumento que faz com que você veja aquilo que não é possível enxergar a olho nu, ou seja, faz ver o invisível. Quando falamos de fé microscópica, é uma fé que nos faz ver Deus, que é invisível. E quando lhes falo de fé telescópica, é porque é um outro instrumento que faz ver aquilo que está tão distante, e pela fé nós podemos ver o Senhor. Amém? Podemos ver o Senhor. Então os dois extremos mais distantes eram Deus e os homens. E o que faz esse amor unitivo? Traz Deus na pessoa de Cristo nesta distância da terra ao céu e coloca-o entre os homens. Após a encarnação de Cristo, quais os dois extremos mais distantes? E quais os dois extremos mais unidos? Cristo e os homens. E o que faz o amor forte? Separa Jesus Cristo dos homens e leva-o para o céu. E aí o texto nosso diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Apartou Cristo dos homens. E aí, meus queridos, o amor forte, e aí, meus amados, o amor unitivo. Houve diferença nos tempos? Houve, mas não houve mudança no amor, porque Cristo com os homens é amor, e Cristo separado dos homens também é amor, e maior amor ainda. Amou-os até o fim. Em sua partida estava em jogo o seu amor e a nossa conveniência. E Cristo, olhando para nós, ele disse: parte-se o amor porque é meu, e vença a conveniência porque é dos homens. E era conveniente, e é conveniente que o Senhor Jesus Cristo esteja lá no céu, à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu quero ilustrar isso, porque eu percebo que eu tenho um auditório muito sério. Eu quero ilustrar com uma viagem que fiz. Eu fiz uma viagem, eu fiquei quase um mês no Nordeste e resolvi conhecer Salvador, Recife, Olinda, conhecer Fortaleza, conhecer Natal, João Pessoa, enfim, resolvi ir naquela terra tão boa. E eu me deparei com uma tal de literatura de cordel. Já ouviu falar nisso? E como Deus me deu essa condição, não sei porquê, de decorar, eu não comprei o livrinho. Mas eu achei uma história tão interessante de uma família criada no sertão do Cariri. O avô, com o nome de José de Souza Leão, nome de Leão, bravo para danar.
e um neto com o nome de Joaquim de Souza Leão. E Joaquim era bravo, e brigava, e batia. E um dia ele se apaixonou por uma jovem cujo nome era Maria Rosa. E eu decorei danado dos versinhos lá. E ele resolve pedir a mão de Maria Rosa no casamento. Olha só o perigo. Ela era filha de um coronel, um senhor de engenho, por nome de José Bento. Mas ele não aguentou e foi pedir a mão da moça em casamento. E diz assim a literatura mineira. Certo dia bem cedo, Joaquim se trajou decente, um bom lenço no pescoço, saiu muito contente e foi apanhar a uva no barreiral da serpente. A serpente era o pai da moça. Ele foi. O pai da moça José Bento estava cercado de jagunço mesmo, não era segurança. Mas ele chegou e foi direto ao ponto. Coronel, estou aqui, sem pretexto de visita, peço a mão de Maria Rosa, não só porque é bonita, mas porque o nosso amor vem de uma força infinita. Até eu estava contente lendo a literatura, mas depois fiquei com pena de Joaquim. Sabe por quê? Porque olha o que diz. Eu vou só falar esse verso sobre Maria Rosa. Maria Rosa era uma deusa, ou a fada do sertão, mãos rosadas e macias, corpo tipo violão. Quem visse dava um suspiro, brotava do coração. Eu quase chorei de dó dele. Como que ele foi se apaixonar por uma figura dessa? Meus irmãos, eu disse que eu ia ilustrar para descontrair. Eu vou ter que sentar um pouco. Olha só. Esse é um violão. Um violão que foi deixado pelo saudoso Nadiel, que Deus o tenha. O Nadiel é aquele jovem que acabou de tocar esse violão. Olha como que Maria Rosa era. Ela tinha um pé de bailarina no chão. O pai dela bateu na cabeça dela, dizendo que ela ia encontrar um pretendente, até que o pescoço dela enterrou-se no tronco, a cabeça também, e ela ficou assim com o violão. O violão é assim. Você diz, pastor, mas não é. Você tem que virar. Então eu vi. Como que Maria Rosa era? Um corpo desproporcional, um pescoço comprido, 6 orelhas. Aqui, isso é um violão. Eu não disse que eu ia ilustrar para descontrair, Zé. Você está muito sério. E eu louvo a Deus que as irmãs que entraram lá são tão belas que nenhuma tem corpo de violão. Violão é essa coisa aqui. Nenhuma tem. Você é maravilhosa, você tem aquele corpo que Deus te deu e que Jesus amou você e que amou até o fim. E hoje é o culto do amor. O que mais resta depois dessa para provar a inteira satisfação do amor de Cristo? Porque o texto diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, havendo amados que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que mais resta para a inteira satisfação do amor de Cristo? Irmãos, deixar tudo por amor a alguém é deixar muito. Mas deixar pelo amado ao mesmo amado é deixar muito mais. E foi isso que Cristo fez. E é isso que eu estou tentando provar. Porque deixa aquele por quem havia deixado tudo. Quando Jesus
Cristo veio ao mundo, ele deixou o céu por amor aos homens. Quando ele parte desse mundo, ele deixa os homens por quem havia deixado o céu. Isso é amor. Quando Jesus Cristo ele veio ao mundo, ele deixou os anjos por amor aos homens. E quando ele parte, ele deixa os homens por quem havia deixado os anjos. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, ele deixa a glória por amor aos homens. E quando ele parte desse mundo, ele deixa os homens por quem havia deixado a glória. Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele deixou o Pai por amor aos homens. E quando ele parte desse mundo, ele deixa os homens por quem havia deixado o Pai. Meus queridos, nesse mundo eu pergunto, o que deixou Jesus Cristo? Então eu entendo o que ele deixou em parte. Eu entendo que nascendo pobre, ele deixou a riqueza. Sendo desterrado, deixou a pátria. Trabalhando, deixou o descanso. Entregando-se, deixou a liberdade. E, consagrando a sua vida, deixou a si mesmo. Morrendo, deixou a vida. E sendo afrontado, deixou a honra. Ou seja, ele deixou, quando partiu, mais que a riqueza, mais que a pátria, mais que o descanso, mais que a liberdade, mais que a honra, mais que a vida, mais que a si mesmo, porque ele deixou os homens pelos quais havia deixado tudo. Mas caminhando para a minha conclusão, espero que você tenha entendido. Cristo deixou por amor dos homens tudo o que tinha no céu, até mesmo o Pai. Cristo deixou por amor dos homens tudo o que tinha ou poderia ter na terra, até a si mesmo. Não tendo no céu nem na terra, não tendo em si nem fora de si outra coisa para deixar, o que ele faz? Por amor dos homens, deixou os próprios homens. E aí o texto sagrado nos diz nesse culto do amor, que tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Certa feita, por uma questão de crimes, um jovem foi condenado à pena de morte. Ele estava noivo e a sua noiva recorreu depois do advogado dela entrar na justiça e sofrer sucumbência em tudo quanto estava pleiteando. Ela procurou o governador do seu estado e pediu perdão para o seu noivo. O governador disse: moça, não posso perdoá-lo, ele é um criminoso, então ele vai morrer, vai ser fuzilado. No dia do fuzilamento daquele jovem, aquela moça descobriu que tinha um funcionário que ia apertar um botão, um dispositivo, e a hora que apertasse, ia soar o sino, e naquele momento, no paredão, ele seria fuzilado. O que ela fez? Tomou um lençol e saiu correndo na escadaria daquela torre, e lá em cima enrolou nas mãos do lençol
colocou as suas mãos por dentro daquele sino. O funcionário público, que era surdo, acionou o dispositivo, mas ela segurou com as mãos, e aquelas pancadas que aquele metal receberia, as suas mãos receberam. E o que aconteceu com ela? Quebrou os seus dedos, ficou toda ensanguentada, desceu, foi correndo até o governador e pediu perdão. O governador disse: olha, ele não foi fuzilado porque os soldados não ouviram o sino. Ela pediu perdão, disse: você veio aqui a outra vez, eu não concedi o perdão, mas agora, mediante o sangue seu, que você está toda machucada, toda ensanguentada, eu concedo o perdão de todos os crimes que o seu noivo tenha cometido. Eu quero dizer a você que nós estamos condenados à morte, eu e você. O Senhor Jesus Cristo foi até a cruz, e lá pregaram as suas mãos. Ele chegou diante de Deus e mostrou as suas mãos ensanguentadas, e Deus disse: olha, realmente o pastor Manuel e os membros da Igreja Batista Monte Sinai bem que não merecem meu perdão, mas filho, por causa do seu amor, eu perdoo aquela gente. Amém. Então eu louvo a Deus, porque eu estou diante de gente perdoada por Jesus Cristo. Amém.